Bem viver, chegamos no nosso vídeo semanal e é muito bom estar aqui com vocês, dividir algum momento da semana com vocês, que normalmente eu acabo contando coisas que aconteceram no meu dia a dia, na minha semana. Para que isso? Para a gente perceber que a vida comum, a vida de nós aqui, de cada um de nós no dia a dia, tem coisas extraordinárias. Semana passada eu falei isso, né? Da gente não se aprontar, não se arrumar somente para ocasiões ditas especiais, mas sim para o dia a dia. A gente arrumar a nossa casa interna para melhorar a casa externa. E hoje eu quero falar do movimento de mudança. Eu estive, acho que há uns 15 dias atrás, num congresso de espiritualidade em São Paulo, na Casa do Consolador, e aí uma das frases mais usadas é: sou agente da nova era. E aquilo me fez refletir, né? Como eu posso ser um agente da nova era? Bom, primeiro eu tenho que pensar o que é a nova era. E aí você chega na conclusão de que nova era é um pensamento melhor, é uma atitude melhor, é uma expansão de consciência, é o não julgar, é uma empatia, solidariedade, é ter o autocuidado, mas também ter o cuidado com pessoas que estão ao seu lado, com a sua casa, o planeta que está aqui te recebendo. Então, ser da nova era é você fazer o bem, é você se colocar em movimento para fazer o bem, de ter atitudes. Não adianta a gente falar da boca para fora que a gente cuida do planeta, que a gente cuida do dia a dia, cuida das pessoas, mas será que cuida mesmo? Será que você cuida começando de você? Quantas pessoas que eu vejo que são super antenadas com o que comem, com o que compram, só que estão lavando louça lá nas suas casas e estão lavando louça com a torneira aberta, escovando o dente com a torneira aberta. Então, são pequenos detalhes que não nos permitem a perfeição do cuidado, mas são pequenos detalhes que a gente falha o tempo todo. Por melhor que sejam as nossas intenções, por melhor que a gente esteja fazendo, sempre tem coisas para aprimorar, sempre tem como buscar fazer algo maior, algo melhor. E são em pequenas atitudes, tá? É o não jogar o lixo na rua, é o cuidar, com doações, com coisas que você tem guardado em casa, panelas, pratos, roupas, sapatos, coisas que você tem em demasia, que nem usa, ou numa ocasião especial eu vou usar. Volta a assistir o vídeo do domingo passado. Todos os dias são especiais, tá? Então a gente precisa lembrar que esta teia que sustenta o planeta é muito frágil, que é a teia do bem, mas ao mesmo tempo ela é muito extensa, ela é muito grande. Se cada um fizer um pedacinho de confeccionar um pedacinho do bem desta teia, a gente vai conseguir fortalecer e estendê-la para o mundo inteiro. Para este dia de hoje que você está assistindo esse vídeo, ou se programa para fazer isso, vai ver quantos sapatos você tem lá em excesso que você não usa, ele vai acabar estragando. Doa antes que estrague, doa enquanto está bom. Quantas blusas você tem, quantas bolsas, quantas gravatas, quantas camisas, quantas panelas que você não usa. Talvez seja o momento de você se reciclar, de você de fato ser um agente de um novo tempo. E o novo tempo, ele chega cheio de esperança, chega com novo, novidade. E qual é a novidade que você busca dentro de você para você expandir para o mundo? Então é preciso que você fique atento a isso. O que você está fazendo, que é bom para você e é bom para o coletivo também. É preciso que você olhe com um olhar mais generoso, né? Conhecimento, a prática deste conhecimento é muito importante. O bem praticado é melhor ainda. E os bons sentimentos, eles movem para boas atitudes. Olhe todas as atitudes que você faz ao longo do dia, veja se elas são boas mesmo, né? Lembra que eu falei da torneira aberta enquanto você lava a louça, enquanto você escova o dente? Talvez seja a hora de mudar essa postura. Talvez você vá ao mercado e use sacolinha do mercado toda hora que você vai. Vai buscar um pão, usa uma sacolinha. Esqueceu, vai buscar ovo, usa outra sacolinha. Será que você não pode ter uma sacola de pano, que aí você vai usar menos plástico e o planeta vai agradecer? E o planeta é a nossa casa e não é uma coisa lá fora. Nós vivemos dentro deste planeta. Então, pequenas atitudes, às vezes parecem muito simples, mas elas mudam.
Essas atitudes mudam o todo, mexem com o todo. Cada um de nós é uma gotinha. E essas gotinhas todas vão se reunindo e formam grandes rios Amazonas, grandes mares, grandes oceanos. Então fique atento. O que é que você pode fazer para gerar um movimento de mudança efetivo? Ok? Pensa nisso. O que você pode fazer? Quantos livros tem na sua estante que você já leu, que eles foram lindos, maravilhosos? Mas será que não está na hora de ir para alguém esses livros? Se você olhar aqui atrás, ó, eu tenho três prateleiras só aqui onde você vê, mais umas quatro aqui. Elas eram forradas de livro. Um belo dia eu falei, não, quais que eu realmente utilizo ali no dia a dia? E esses ficam aqui mais pertinho de mim, ou para dar aula, ou porque eu leio, releio, para montar palestras. São aqueles que eu realmente uso com frequência. Os que eu li, que eu amei muito, eu presenteei pessoas importantes para mim. Estava escritinho, estava marcado, mas não tem problema. A pessoa levou um pouco da minha energia, um pouco do meu olhar diante daquela história lá, sabe? Ou então eu dei para pessoas estranhas também. Faça o movimento de se reciclar, de tirar de dentro de você aquilo que não serve mais para um novo tempo, para uma mudança que já se apresentou aí para nós. E faça o movimento de mudar de fato aquilo que externamente precisa ser modificado. Veja os excessos da sua vida, os excessos externos e os excessos internos. Começou o momento de limpeza, de purificação, de transformação. Lembra que você sempre pode oferecer o seu melhor. Então comece oferecendo o seu melhor por coisas boas mesmo. Não espera a camiseta ficar furada para dar embora. Se não usa mais, lava, entrega limpinha, sabe? Cuida, tenha os cuidados. Isso me remete lá em maio de 2024 ou 23, que teve a grande enchente lá no sul do país, em Porto Alegre, em que em alguns momentos eu trabalhei como voluntária num barracão de triagem de doações que chegavam e a gente ia empacotando. E trabalhava com roupas, com comida. Chegavam umas roupas que estavam guardadas há tanto tempo, aquele cheiro de roupa guardada, aquelas até toalhas de festa, eu lembro, sabe? Umas coisas que nada a ver. Eu falei, poxa, tá, essas roupas estão indo para uma região em que as pessoas não têm nem água para beber, quanto mais água para lavar roupa. Não tá certo isso. Aí a gente começou a fazer um movimento para que tudo chegasse mais limpinho, mais íntegro. E nessa triagem a gente ia separando. E aquilo que era bom, que só estava sujo, alguns voluntários começaram a lavar, para que fosse enviado cheiroso, limpinho, para pessoas que estavam precisando naquele momento um carinho completo, um cuidado completo. Então faça isso. Como você pode cuidar de maneira completa o planeta em que você vive? Pequenos detalhes, grandes atitudes, pequenas mudanças internas, grandes mudanças externas, tudo isso conta. Você é sim um agente do bem, você é sim um agente dos novos tempos. Você tem um papel muito importante nisso tudo, porque o exemplo, ele é algo que arrasta multidões. Então, faz, não porque você é bonzinho ou porque você quer mostrar para os outros que você está fazendo. Só faz, né? Muitas vezes eu gravo esses vídeos incentivando, falando de gratidão. Não tem problema se uma só pessoa assistir ou se 1.000 pessoas assistirem. Esse vídeo, essas informações, os áudios do Bem Viver, eles vão chegar a pessoas que precisam, que querem, que desejam receber aquelas informações que eu estou passando. Eu não estou preocupada com números. Então, não se preocupe também se o que você está fazendo vai atingir o globo terrestre todo ou vai atingir só ali a casa do vizinho. Faça as coisas boas que você tem potencial para fazer e pronto. Não se preocupe com mais nada. Você é sim um agente de mudança. Lembra de conhecer, de aplicar o seu conhecimento e de praticar o bem que você puder praticar, porque isso é o que conta. Tenha uma excelente semana e eu te vejo no canal aqui no próximo domingo. Tchau, tchau.